O relógio dourado sobre a lareira marcava 7 badaladas, quando a princesa Elara de Valmont percebeu, pela primeira vez, que sua vida não lhe pertencia. O salão de inverno do Palácio Imperial estava repleto de espelhos, cristais e silêncio. Servos passavam apressados, arrumando flores nas jarras de porcelana, alinhando cadeiras, conferindo uma última vez a simetria das velas. Lá fora, a neve caía fina sobre a cidade de Sainte-Céleste, tingindo de branco os telhados da aristocracia que aguardava, com o fervor de sempre, qualquer oportunidade de exibir títulos, joias e sorrisos calculados. Elara observava tudo do alto da escadaria principal, vestida com um corset azul acinzentado e uma saia em camadas de seda, tão pesada quanto as expectativas que carregava. Os cabelos presos em um coque baixo eram entrelaçados por um fio de pérolas que apertava levemente seu couro cabeludo. Era uma dor quase imperceptível, mas constante, como a vida naquela corte. "Alteza, por favor, mantenha os ombros retos", murmurou a aia Madeleine, ajustando a caída do vestido. "Esta noite é importante. O imperador convidou metade do continente." "Ele sempre convida metade do continente", respondeu Elara, sem desviar o olhar das janelas altas, onde a neve parecia cair devagar demais. "Mas nunca pergunta o que eu quero." Madeleine apertou os lábios, numa mistura de pena e prudência. "Princesas não existem para querer, existem para representar." Elara não retrucou. Já ouvira variações dessa frase desde que aprendera a andar. Primeiro dos tutores, depois dos ministros, mais tarde de sua própria mãe, a imperatriz. O pai, o imperador Lucien III, raramente falava com ela sobre qualquer coisa que não fosse dever, nome ou dinastia. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. Talvez fosse a forma como os criados cochichavam pelos corredores, ou a quantidade excessiva de flores, como se o palácio estivesse tentando esconder, sob perfumes doces, algum anúncio amargo. "Madeleine", Elara perguntou num sussurro, "por que o imperador mandou polir todos os espelhos hoje?" A aia hesitou por um segundo. "Dizem que virão convidados muito importantes da Confederação de Norvald, embaixadores, generais e um príncipe." A palavra ficou suspensa no ar, como o vapor de uma respiração no frio. "Um príncipe?", repetiu Elara sem emoção. "Há tantos príncipes na Europa que me pergunto se não haveria um catálogo ilustrado em algum lugar." Madeleine quase riu, mas conteve-se. Sabia que se a princesa se recusava a levar aquilo a sério, era porque temia estar certa. No grande salão, os músicos afinavam violinos, violoncelos e um piano importado de Viena. Os lustres resplandeciam como pequenos sóis aprisionados. Quadros de ancestrais de Valmont, com seus olhares severos e mandíbulas firmes, pareciam observar cada passo que a jovem dava. Elara desceu lentamente a escadaria, sentindo a cada degrau a jaula invisível se fechar. O vestido arrastava-se num sussurro de seda. Ela ergueu o queixo, assumindo o papel que lhe fora destinado. A perfeita filha do império, a peça mais delicada no tabuleiro político. No fundo do salão, sua mãe a esperava. A imperatriz Isabeau era a imagem viva do século XIX aristocrático. Elegante, contida, consciente de cada gesto. O vestido verde esmeralda desenhava-lhe a silhueta com precisão, e os olhos de um castanho quase dourado avaliavam tudo e todos com a frieza de quem aprendera a sobreviver num mundo de intrigas. "Elara", disse, assim que a filha se aproximou. "Lembre-se, esta noite é um palco, e você é o foco de todos os olhares. E eu pedi esse papel", retrucou a princesa, num tom baixo, porém firme. "Não", respondeu a mãe sem hesitar, "mas uma Valmont não discute com o destino, ela o domina." Antes que Elara pudesse responder, o toque das trombetas ecoou pelo salão, anunciando a chegada dos convidados de honra. Os portões se abriram. Entrou primeiro uma comitiva de oficiais em uniformes escuros, com ombreiras douradas e condecorações, seguidos por diplomatas e damas envoltas em tecidos pesados, adequados ao inverno. Mas foi quando um grupo menor atravessou o portal central
que o burburinho aumentou. Sua Alteza, o príncipe Adrian de Norwald, anunciou o mestre de cerimônias. Elara esperava ver o que sempre via, um jovem altivo, com postura ensaiada, sorriso político, olhar calculado. Mas quando seus olhos encontraram os dele, o mundo pareceu perder o foco por um breve instante. Adrian era mais alto que a maioria, com ombros largos e um porte que misturava disciplina militar e certo desconforto com tanta pompa. Seus cabelos, de um castanho escuro quase negro, estavam arrumados, mas não perfeitamente domados. O que realmente chamou a atenção da princesa foram os olhos, de um cinza tempestuoso, como nuvens carregadas prestes a chover. Não havia ali a arrogância típica dos príncipes que ela conhecera. Havia cansaço, e algo que ela reconhecia de imediato. A sensação de pertencer a um papel que nunca escolhera. O príncipe inclinou-se numa reverência impecável ao imperador Lucien, depois à imperatriz, e por fim voltou o olhar para Elara. Por um segundo, ele pareceu procurar as palavras certas. Sua Alteza, disse ao fim com um leve sorriso, é uma honra conhecer a flor mais celebrada de Valmont. Elara ergueu uma sobrancelha, ligeiramente. Flores murcham no inverno, príncipe, respondeu. É por isso que as arrancam de seus jardins e as colocam em salões aquecidos. Assim ninguém precisa vê-las morrer. A imperatriz apertou discretamente o braço da filha, como quem alerta sem expor. Mas Adrian sorriu. Um sorriso breve, sincero, que não combinava com as frases vazias típicas da corte. Imagino, então, que Vossa Alteza prefira jardins selvagens, replicou ele, menos polidos, mas mais vivos. Os dois se encararam por um instante, e foi o bastante. Não havia música ainda, mas algo invisível e inevitável começara a tocar entre eles. O jantar transcorreu em meio a discursos sobre tratados, rotas comerciais, exércitos e alianças. Elara escutava, mas a mente vagava. Pegava-se olhando vez ou outra para o príncipe Adrian, sentado alguns lugares adiante, conversando com generais e ministros. Percebeu que ele evitava beber demais, observava a sala com atenção, mas sem ostentação, e tinha o hábito curioso de mexer ligeiramente no guardanapo sempre que um assunto o incomodava. Era um gesto pequeno, só perceptível para quem, como ela, aprendera a sobreviver lendo nas entrelinhas. Elara, sussurrou a imperatriz durante um intervalo entre brindes. Preciso que esteja atenta. Este tratado com Norwald pode decidir o futuro da Europa e o seu. O meu futuro já foi decidido desde que nasci, retrucou a princesa, ainda em voz baixa. Vocês só estão escolhendo o cenário final. E o protagonista ao seu lado, completou a mãe sem rodeios. Não seja ingênua. Você sabe o que se espera. Aquela frase caiu sobre Elara como um veredito. De repente, os olhares, os espelhos, as risadas educadas, tudo ganhou um novo significado. O banquete não era apenas um jantar, era uma vitrine. E ela, a mercadoria mais valiosa do império. Um aperto começou a crescer em seu peito. Quando a música enfim começou e os casais foram convidados à pista de dança, o mestre de cerimônias anunciou, com solenidade. Como símbolo da amizade entre Valmont e Norwald, o primeiro par desta noite será formado por Sua Alteza, a princesa Elara de Valmont, e Sua Alteza, o príncipe Adrian de Norwald. Houve aplausos, houve sorrisos, houve até suspiros discretos entre as damas mais jovens. Mas dentro de Elara havia silêncio. Adrian aproximou-se, fez uma mesura respeitosa e estendeu-lhe a mão. Parece que o inverno decidiu ser generoso, comentou ele, meio divertido, meio constrangido. Terei a honra da primeira dança? Ela olhou para a mão estendida, para o salão atento, para os pais, para os lustres, para os espelhos. Tudo parecia testemunhar não apenas um gesto social, mas o início de uma sentença. Não temos escolha, não é? Disse ela, pousando, afinal, a mão na dele. Ninguém aqui tem, sussurrou Adrian, tão baixo que só ela ouviu. Aquilo a surpreendeu. A música começou. Um vals lento, melancólico, com toques de violino que lembravam histórias antigas. Eles giraram pelo salão mantendo a distância adequada, os passos sincronizados.
Elara notou que Adrian dançava bem, mas sem ostentação. Parecia mais preocupado em guiá-la com delicadeza do que em impressionar a corte. Disseram-me, comentou ele num tom leve para quebrar o protocolo, que a princesa de Valmont é excelente pianista, fluente em 4 idiomas e responsável por organizar 2 obras de caridade na capital. Devo concluir que seu tempo livre é inexistente. Livre? Ela soltou um riso curto. Essa palavra não existe no vocabulário imperial. Deve ser um luxo da plebe. Não subestime a plebe, Alteza, murmurou Adrian com um brilho irônico nos olhos. Lá fora quem está aprendendo a ler hoje talvez seja quem derrube nossos tronos amanhã. Ela o encarou, surpresa. Palavras perigosas para um príncipe. Palavras inevitáveis para quem vê a fome aumentar, enquanto os bailes ficam cada vez mais brilhantes. Houve um breve silêncio, recheado apenas pelo som das cordas. Elara sentiu uma fisgada estranha. Estava acostumada a ver príncipes que decoravam discursos, falavam de honra, glória e dever, mas cujos olhos brilhavam mesmo era diante de vinhos raros e cavalos caros. Adrian era diferente. Havia nele um incômodo, um desalinho interno, como o de alguém que estava sempre um passo fora do ritmo que esperavam que dançasse. Então por que está aqui? Perguntou ela impulsivamente. Por que aceita este jogo? Ele respirou fundo, girando-a com leveza. Porque, por enquanto, é o único tabuleiro em que posso mover alguma peça, respondeu. E porque, às vezes, um homem precisa entrar na jaula para entender como abrir a fechadura. As palavras o surpreenderam tanto quanto a ela. Ambos se calaram, cientes de que já tinham ido mais longe do que deveriam, para 2 estranhos em meio a um baile diplomático. Quando a música terminou, um último acorde se alongou no ar, e eles se separaram com a formalidade necessária. A corte aplaudiu. Os ministros sorriram. O imperador fez um leve sinal de aprovação com a cabeça. Do ponto de vista político, tudo corria perfeitamente. Por dentro, porém, Elara sentia que algo havia sido deslocado. Não podia nomear aquilo, mas a sensação lembrava o primeiro estalo que antecede o desmoronamento de uma parede antiga. Horas depois, o baile começava a esvaziar-se. Alguns convidados já voltavam para suas carruagens. Outros ainda insistiam em conversas ao pé das colunas de mármore, como se temessem retornar ao frio da noite. Elara aproveitou um descuido de Madeleine para escapar para o terraço lateral. O ar gelado a atingiu em cheio, acordando os sentidos que o calor do salão entorpecera. Ela se aproximou da balaustrada, olhando a cidade lá embaixo. Ruas de paralelepípedo, fachadas iluminadas por lampiões, chaminé soltando fumaça. Ali, de alguma forma, a vida parecia mais real do que entre espelhos e candelabros. Eu imaginava que a princesa de Valmont preferisse o calor da corte ao frio de Sainte-Celeste, comentou uma voz atrás dela. Ela se virou. Hedrian estava à porta do terraço, sem capa, apenas com o casaco escuro do traje de gala, que não parecia suficiente para protegê-lo da noite. E eu imaginava que o príncipe de Norwald estaria cercado de generais e ministros discutindo estratégias, retrucou Elara. Eu estava. Ele caminhou até a balaustrada a poucos passos dela. Mas ninguém ali parecia interessado em ouvir o que realmente importa. E você? Também fugi, confessou. Todos estavam interessados em me observar. Ninguém em me ouvir. Adrian apoiou-se na pedra fria, olhando a cidade. Sabe o que meu pai me disse antes de eu vir? Perguntou. Imagino que algo sobre honra, glória e o peso do destino, arriscou Elara sarcástica. Quase, ele disse. Adrian, lembre-se de que princesas são promessas, não pessoas. Aquelas palavras tão simples e cruéis fizeram o estômago de Elara revirar. Era como ouvir, pela boca de um estrangeiro, tudo aquilo que a própria corte sussurrava desde sempre. E o que o príncipe de Norwald pensa sobre isso? Quis saber ela. Adrian a fitou, sério, pela primeira vez naquela noite. Penso que eles estão errados, respondeu. Mas também penso que, se não formos muito cuidadosos, seremos engolidos pela forma como o mundo decidiu nos enxergar. Houve um momento de silêncio pesado, carregado de neve e verdade. Então, algo inesperado aconteceu.
Lá embaixo, numa das ruas laterais, um pequeno grupo de pessoas começou a cantar. Não era uma canção de salão, muito menos um hino oficial. Era um coro simples, popular, provavelmente de trabalhadores que saíam de alguma taberna ou confraria. A melodia subiu pela noite, alcançando o terraço como um sopro de outro universo. Elara fechou os olhos apenas ouvindo. Eram vozes imperfeitas, mas cheias de vida. Nada ali era calculado. Nada era ensaiado. Aquilo sim parecia livre. "Já ouvi isso?" murmurou ela. "Ouço", respondeu Adrian. "É o som de um mundo que não sabe quem somos, e ainda assim continua a girar." Elara abriu os olhos e, num impulso raro, deixou escapar. "Eu queria estar lá embaixo." Ele a olhou surpreso. "Entre eles. Entre qualquer pessoa que não carregue um título como uma coleira", disse ela, com uma sinceridade que a fez quase corar. Queria ser só alguém, que pudesse ouvir uma canção sem que isso fosse interpretado como um pronunciamento político. Adrian a encarou por um longo instante, e então, com voz baixa, quase um segredo, disse: "Talvez você possa. Não hoje, não aqui, mas um dia." Aquela frase tão improvável plantou uma semente. Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos, lado a lado, sem se encostar, sem se encarar, apenas olhando a cidade. O frio começava a incomodar, mas nenhum dos dois parecia disposto a voltar para dentro. Foi ali, naquele terraço gelado, com a cidade cantando ao longe e os lustres brilhando às costas, que algo se acendeu entre eles. Não era ainda amor, não era ainda desejo. Era um reconhecimento silencioso, como se duas almas acidentalmente tivessem se esbarrado no meio de um labirinto. Elara não sabia que aquela noite marcaria o início de uma condenação, a de carregar por 10 anos um amor que o mundo nunca poderia aceitar. Adrian não sabia que aquele breve encontro o colocaria diante de escolhas tão perigosas quanto necessárias. Mas o século XIX estava mudando. Os impérios rangiam, o povo murmurava. E em meio a tudo isso, uma princesa e um príncipe, destinados a serem símbolos, descobriam, pela primeira vez, a tentação de serem apenas humanos. Lá dentro, a corte chamava. Lá fora, a neve caía. Entre os dois mundos, no limite de um terraço de pedra, uma história começava. E como todas as histórias verdadeiramente perigosas, ela começava em silêncio. 10 anos depois, quando o nome de Adrian era sussurrado apenas em cartas escondidas e notícias de jornais censurados, a princesa Elara ainda se lembraria daquela manhã como o verdadeiro início de tudo. Não o baile, não o terraço, não o primeiro olhar. Mas aquela manhã não havia neve, havia neblina. A cidade de Sainte Celeste acordara envolta em um manto cinzento que se infiltrava pelas ruas, pelos jardins e até pelas janelas altas do palácio. Elara estava na sala de música sozinha, os dedos pousados sobre as teclas do piano, sem tocar nada. À sua frente, uma partitura aberta em uma valsa de Strauss. Dentro dela, dobrado com precisão, um bilhete. Ela ainda não tivera coragem de abri-lo. "Alteza", chamou Madeleine, entrando com uma bandeja de chá fumegante. "Os embaixadores de Norwald terão uma reunião com o conselho em breve. Sua presença não foi solicitada, mas a imperatriz espera que Vossa Alteza esteja visível." Elara soltou um suspiro. Visível. Repetiu a palavra como quem prova um vinho amargo. Sempre visível, nunca ouvida. Madeleine pousou a bandeja sobre uma mesinha próxima ao piano e, ao se virar, notou a borda do papel escondido na partitura. "Que música é essa?" perguntou, tentando parecer casual, embora seus olhos denunciassem curiosidade. Elara fechou a partitura com delicadeza, como quem protege um segredo recém-nascido. "Uma composição que ainda não sei se quero tocar", respondeu enigmática. Raya hesitou por um instante, mas não insistiu. Conhecia a princesa desde menina. Sabia que, às vezes, o silêncio era a única forma que Elara encontrava de defender o pouco que lhe restava. Quando Madeleine saiu, Elara esperou alguns segundos, só ouvindo o som longínquo de passos no corredor. Então, finalmente, abriu a partitura. Lá dentro, o bilhete. O papel era espesso, cortado com cuidado, a caligrafia firme e inclinada,
um pouco menos impecável do que a dos secretários da corte, e exatamente por isso mais humana. Sua Alteza, se eu ouso escrever-lhe, não é por descortesia, mas porque temo que, se não o fizer, não encontraremos nunca mais um idioma que nos pertença. O baile de ontem foi um desfile de máscaras. Gostaria de saber se a princesa por trás da máscara permitiria ao príncipe, igualmente mascarado, ao menos uma conversa verdadeira. Amanhã, ao fim da tarde, haverá uma visita aos estaleiros imperiais, junto ao rio. Sei que Vossa Alteza foi convidada como ornamento para as fotografias oficiais. Peço-lhe, se assim desejar, que se afaste do grupo por alguns minutos e caminhe até o cais mais antigo, aquele que já não é usado para as embarcações de guerra. Gostaria de lhe mostrar algo que não cabe nos discursos nem nas danças. A. Elara releu o bilhete 3 vezes. Não era um convite galante, nem uma declaração precipitada. Não havia promessas vazias, nem elogios à sua beleza, nem metáforas baratas sobre flores ou luas. Era um convite para uma conversa verdadeira, e era também uma afronta. Se alguém descobrisse aquele bilhete, não haveria misericórdia. Não pela inocência do texto, mas pelo que ele representava, a possibilidade de que 2 peças importantes do tabuleiro político conversassem sem a supervisão de ninguém. A liberdade na corte era sempre o crime maior. Elara guardou o bilhete no busto do vestido, próximo ao coração. Sentiu o papel gelado contra a pele, como uma lâmina ou um escudo. Não sabia qual dos 2 ainda. O rio, naquela tarde, tinha o mesmo humor da neblina. Cinzento, silencioso, pesado. Os estaleiros imperiais fervilhavam de atividade. Fotógrafos preparavam seus tripés, oficiais verificavam anotações, engenheiros apontavam para estruturas metálicas que, segundo diziam, fariam os navios de Valmont os mais modernos de toda a Europa. O imperador Lucian falava com entusiasmo de canhões, rotas marítimas e glória. Ao lado dele, a princesa Elara sorria para as câmeras, segurando um buquê de flores pálidas que alguém lhe entregara, sem perguntar se ela gostava delas. A cada foto, o flash de magnésio explodia num clarão incômodo, deixando um cheiro estranho no ar. Elara piscava, tentando não deixar transparecer o incômodo. A corte a observara desde criança. Ela aprendera a mascarar até o piscar dos olhos. Mas por baixo de tudo, havia o bilhete. Cais mais antigo. Ela o localizara ainda de manhã, estudando um mapa discreto dos estaleiros que ficava num corredor próximo à biblioteca. O cais antigo não constava mais nas rotas oficiais. Era uma estrutura de madeira escura, longe das máquinas modernas, escondida por depósitos e guindastes. Um lugar perfeito para desaparecer por alguns minutos. Alteza, por favor, mais um passo à frente, pediu o fotógrafo, ajeitando a placa de vidro. Isso ao lado de Sua Majestade, perfeito. Elara obedeceu. O clarão explodiu. O cheiro impregnou o ar. O sorriso dela permaneceu no lugar, mas por dentro uma contagem regressiva havia começado. Em algum momento, entre um discurso e outro, ela aproveitou a distração geral. Um problema qualquer com um dos tripés, um pedaço de madeira que se partira, 2 autoridades discutindo a melhor posição para uma bandeira, e recuou discretamente, como se apenas estivesse buscando um pouco de ar. Ninguém percebeu, ou se percebeu, fingiu não ver. A invisibilidade era uma bênção ocasional de quem, paradoxalmente, vivia para ser visto. Elara atravessou uma fileira de caixas, contornou um galpão, sentiu o cheiro forte de alcatrão e metal aquecido. O barulho diminuía a cada passo, até que só restou o som do rio batendo contra as estacas e o ranger lento da madeira. O cais antigo estava quase deserto. Quase. Adrian estava lá, encostado em uma das pilastras sem capa, o vento bagunçando levemente seus cabelos. O uniforme de Norwald, azul profundo com detalhes prateados, parecia deslocado naquele cenário gasto, mas de algum modo combinava com ele. Havia algo naquele príncipe que sempre parecia pertencer mais às bordas dos lugares do que aos centros iluminados. Pensei que não viria, disse ele ao vê-la se aproximar. Pensei que eu também não viria, respondeu Elara, sincera. Mas
Eu precisava saber. Saber o quê? Ela hesitou antes de falar, o rio preenchendo a pausa. Se o homem que falou comigo no terraço ontem era real, ou apenas mais uma performance de príncipe para a plateia certa. Ele não respondeu de imediato. Desviou o olhar para a água, como se buscasse naquela superfície turva alguma espécie de coragem. Não tenho plateia aqui, disse por fim. Só você e eu mesmo. E devo confessar que ambos me intimidam. Ela achou graça, apesar do medo. Por que eu o intimidaria? Perguntou. Porque você enxerga. Ele a encarou, sério. E para alguém acostumado a ser só visto, isso pode ser desconcertante. Elara sentiu o rosto esquentar levemente. Não era um elogio vazio. Era um reconhecimento. E reconhecimento, para ela, sempre fora a forma mais rara de afeto. Você me chamou aqui para filosofar sobre plateias e máscaras? Provocou, tentando aliviar o peso daquele início. Não. Adrian respirou fundo. Chamei você aqui porque preciso de uma aliada. E porque, desconfio, você também precisa de uma. A palavra pairou entre os dois. Aliada. Naquele mundo, aliado era um termo reservado a países, exércitos, governos. Usá-lo entre duas pessoas era, de certo modo, um ato revolucionário. Uma aliada em que, exatamente? Perguntou Elara, desconfiada. Hadrian tirou do bolso interno do casaco um conjunto de papéis dobrados. Eram mapas, gráficos, listas. Ele os abriu com cuidado sobre uma caixa de madeira próxima, improvisando uma mesa. Esse é o mundo que eles descrevem nas reuniões, disse apontando para as marcações em tinta. Rotas, mercadorias, soldados, fronteiras. Linhas em mapas que decidem quem vive bem e quem morre de fome. Ela se inclinou sobre os papéis, sentindo o vento frio bater no rosto. A letra ali não era apenas de cartógrafos. Havia correções feitas à mão, observações nas margens, interrogações, exclamações. Adrian continuou. E esse... Ele tirou outro papel, amarelado, claramente mais usado. É o mundo que não entra nos discursos. Era uma lista. Nomes de cidades pequenas, vilarejos, regiões rurais. Ao lado, anotações. Epidemia, colheita perdida, impostos insustentáveis, protestos dispersos com força. São relatórios que alguns oficiais preferem ignorar, explicou Adrian. Mas eu, infelizmente, leio. Infelizmente? Ela arqueou a sobrancelha. A ignorância é um conforto que não posso mais me dar, murmurou. Em Norvald, a fome cresce. Em Valmont também. A indústria avança, mas não para todos. O povo trabalha até quebrar enquanto dançamos em salões com lustres demais. Elara olhou para os papéis, depois para ele. Você quer que eu faça o quê? Perguntou, ainda num sussurro. Não tenho voz no Conselho Imperial. Mal escolho o que vou vestir. Escolhe mais do que imagina, retrucou Adrian. Quando você aparece em um hospital de pobres, os jornais escrevem sobre isso. Quando você apoia um orfanato, doações surgem como por encanto. Você é a imagem que esse império usa para se convencer de que ainda é justo. A frase a atingiu em cheio. Você sugere que eu use a imagem que eles criaram de mim contra eles? Ela perguntou devagar. Sugiro que use a imagem a seu favor, corrigiu ele. E a favor daqueles que ninguém enxerga. Ela ficou em silêncio por um tempo. As águas do rio pareciam mais agitadas agora, como se respondessem à inquietação dela. E por que eu deveria confiar em você? Soltou enfim. Você é um príncipe de outro país. Veio aqui negociar um tratado que pode aumentar ainda mais o poder de nossos exércitos. Você fala de fome e injustiça, mas, quando voltar para Norvald, quem me garante que não continuará apenas fazendo o que seu pai espera? Ele não recuou. Nada te garante. A honestidade dele era quase brutal. Eu poderia mentir e dizer que sou diferente, que nunca cometerei erros, que nunca vou fraquejar. Mas seria só isso, uma mentira elegante. Então por que está fazendo isso? Adrian inspirou o ar frio, fechando os olhos por um momento. Porque estou cansado de ser só um símbolo, Elara, disse, chamando-a pelo nome pela primeira vez. E porque desde ontem sei que não sou o único cansado. Você não quer apenas suportar esse mundo, quer transformá-lo. Eu vi isso.
Ela sentiu um arrepio. Não era comum que alguém a visse. Mesmo quando era o centro das atenções, sempre se sentira borrada, como uma pintura bonita, mas sem profundidade. As pessoas admiravam, comentavam, mas não olhavam além da moldura. Adrian continuou. Não posso prometer vitória. Nem sequer posso prometer que não vou falhar. Mas posso prometer uma coisa. Se você aceitar ser minha aliada, não estará mais sozinha. A palavra ressoou dentro dela como um sino. Sozinha. Foi então que algo curioso aconteceu. Sua mente não voou para o pai, nem para a mãe, nem para a corte, nem para os tratados. Voou para as vozes que tinham cantado na noite anterior lá embaixo, nas ruas de Sante Celeste. Voou para as crianças de roupas rasgadas que vira da janela da carruagem, para as mulheres que se aglomeravam em filas diante de padarias, para os homens que dormiam sob arcos de pedra. Se aceitasse, não era apenas o próprio destino que arriscava, era também o deles. E se falharmos? Sussurrou. Adrian a encarou com uma seriedade tranquila. Então, pelo menos, saberemos que não falhamos por omissão. O futuro, claro, não ouviria aquela frase, mas, anos depois, nas trincheiras de uma revolta que ainda não existia, Elara se lembraria dela como uma profecia. Ela respirou fundo. O bilhete no busto parecia queimar sua pele. O rio batia nas estacas como uma insistência. Então, estendeu a mão. Não como quem aceita uma dança, mas como quem firma um pacto. Muito bem, Adrian de Norwald, disse com a voz firme. Terá a princesa de Valmont como aliada. Mas saiba, se for uma armadilha, o Império não precisará me punir. Eu mesma encontrarei uma forma de fazê-lo se arrepender. Ele sorriu e aquele sorriso tinha algo de aliviado e de triste. Eu não esperaria nada menos de você. Ele apertou a mão dela. Foi um toque breve, mas intenso. As luvas de couro dele encontraram a pele enluvada dela, e um gesto simples tornou-se, sem que ninguém pudesse ver, a assinatura de um pacto clandestino. Naquele exato momento, em outro ponto do estaleiro, um fotógrafo reclamava da falta de luz. Em poucos dias, jornais de vários países exibiriam a imagem do imperador de Valmont apontando para um navio, com texto exaltando a força da indústria e dos exércitos. Nenhum deles saberia que, longe do enquadramento, à beira de um cais esquecido, duas figuras jovens tinham acabado de declarar uma guerra diferente. Não contra um país, mas contra uma lógica inteira de mundo. Anos depois, na noite em que a cidade queimava e o palácio era cercado por tochas e gritos, Elara se lembraria daquele aperto de mãos. Lembraria do cheiro de alcatrão, da neblina, do barulho do rio, e se perguntaria, por um segundo cruel, se aquele não tinha sido o verdadeiro momento da queda. Porque toda aliança proibida carrega em si o germe da ruína e da redenção. Mas naquele dia, no século XIX, ainda convicto de sua própria eternidade, nada disso parecia tão claro. Era só uma princesa cansada, um príncipe inquieto, um cais esquecido e papéis que falavam de um mundo prestes a explodir, e um segredo recém-nascido que eles ainda acreditavam poder controlar. O inverno terminou lentamente naquele ano, como se o próprio clima hesitasse em abandonar a rigidez que marcara os últimos meses. Sante Celeste descongelava aos poucos, revelando ruas lamacentas, pontes úmidas e trabalhadores que pareciam carregar a mesma exaustão das paredes do palácio. No entanto, dentro da corte, algo mais profundo se descongelava. A ilusão de estabilidade. A princesa Elara sentia isso diariamente, como uma rachadura crescente sob mármore polido. Embora ninguém percebesse, ou fingisse não perceber, ela e Adrian sustentavam uma aliança silenciosa há semanas. Almoços formais tornaram-se oportunidades para trocar olhares calculados. Conferências públicas, momentos para observar reações dos ministros, passeios oficiais, ocasiões para mapear pobreza, abusos e tensões que o Conselho Imperial insistia em negar. Mas nada disso era o segredo. O segredo vinha se formando como neblina, denso e inevitável. E Elara seria a primeira a vê-lo com clareza. Numa tarde de início de primavera, o príncipe Adrian a chamou discretamente
para a biblioteca oculta do palácio, um aposento que muitos ignoravam, uma espécie de depósito de documentos antigos que o imperador raramente visitava. A porta rangeu quando ela entrou. O cheiro era de madeira velha, couro molhado e pó. Adrian estava encostado numa mesa longa, iluminado por uma única janela estreita. A luz criava sombras severas em seu rosto. Você demorou, disse ele, mas sem irritação. Havia urgência, apenas. Minha mãe pediu que eu escolhesse os tecidos para o baile da próxima semana, respondeu Elara. Acho que ela acredita que cores adequadas podem sustentar um império. Talvez possam, Adrian murmurou melancólico. Por algumas horas, ao menos. Ela percebeu que ele segurava uma pasta de couro. O modo como seus dedos a apertavam denunciava que era importante, possivelmente perigosa. O que é isso? Perguntou Elara, aproximando-se. Adrian não respondeu imediatamente. Primeiro, verificou a porta novamente. Depois olhou pela janela estreita, onde se via apenas um recorte do pátio interno. Elara... Ele respirou fundo. Há algo que você precisa ver. Algo que vai mudar absolutamente tudo. A pasta pousou sobre a mesa com um som seco. São relatórios de inteligência de Norwald e de Valmont, explicou ele. E não deveriam existir juntos. Ela não entendeu de imediato. Juntos? Sim. Adrian abriu o fecho. Porque, oficialmente, nossos impérios cooperam apenas em assuntos diplomáticos e industriais. Mas esses relatórios revelam que há cooperação militar clandestina. Elara sentiu um frio subir pela espinha. Militar? Meu pai negou isso repetidas vezes diante do conselho. Disse que qualquer rumor era propaganda do governo de Dunster. Seu pai mentiu, disse Adrian sem rodeios. Ou pior, mentiram para ele também, e ele acreditou porque era conveniente. Elara aproximou-se da mesa, puxando um dos documentos. Sua mão tremia, mas ela manteve a postura. O relatório descrevia movimentações secretas, navios carregando armas modernas, enviadas de Norwald para Valmont, e, em troca, carregamentos de minério bruto, enviado para alimentar as fábricas militares do norte. Havia ainda indicações de exercícios conjuntos em regiões de floresta, áreas desabitadas, onde a imprensa jamais colocaria os pés. Tudo isso às escondidas, fora do conhecimento público, e, evidentemente, fora do conhecimento da própria princesa. Isso... Elara mal conseguia respirar. Isso significa que estamos preparando uma guerra. Ou pior, respondeu Adrian. Significa que já estamos nela, mas o povo ainda não sabe. Ela fechou os olhos. Imagens surgiram em sua mente. As filas de trabalhadores exaustos, as crianças com fome, as mulheres mendigando pão às portas das padarias. Agora entendia por que os impostos haviam subido tanto. Por que as fábricas trabalhavam até a madrugada. Por que tantos homens eram convocados para treinamentos administrativos. Nada daquilo era administrativo. Tudo era preparação. Meu Deus, sussurrou Elara. Meu pai está realmente planejando uma guerra? Não só o seu pai, respondeu Adrian, mais sério do que nunca. O meu também. A revelação caiu como ferro incandescente entre eles. Eles não eram apenas aliados numa causa secreta. Eles eram herdeiros de dois impérios prestes a destruir um ao outro. E tudo, absolutamente tudo, estava sendo conduzido pelas sombras de gabinetes que nunca conheceriam a cor do sangue derramado. Por que está me mostrando isso? Perguntou Elara, engolindo o medo. Adrian tocou o relatório com a ponta dos dedos como quem segura uma sentença. Porque... Ele hesitou, e só isso já demonstrava vulnerabilidade incomum. Se isso for adiante, milhões vão sofrer. E eu não posso permitir que a história me transforme no príncipe que assistiu calado enquanto o mundo ardia. Ela segurou o documento com mais força. Mas se denunciarmos isso, ambos os impérios nos acusarão de traição. Adrian assentiu. Sim. E mesmo assim, você ainda quer ajudar? Elara respirou profundamente. Uma parte dela, a criada pela corte, sentia-se traindo seus pais, sua linhagem, tudo o que aprendera. Mas outra parte,
A mulher que ouvira o canto da cidade, que vira a miséria nas ruas, que sentira a solidão nos olhos de Adrian, sabia que não poderia fingir ignorância. Quero, disse ela, firme. Quero porque se não fizermos nada, eles vencerão. Não meus pais, eles, os que lucram com o medo, os que alimentam guerras enquanto dizemos discursos floridos. Adrian fechou a pasta. Há mais. A frase gelou o ar. Ele retirou um envelope separado, mais fino, mais ameaçador. Este é o verdadeiro segredo, disse ele. A razão pela qual meus generais insistem tanto no tratado, e o motivo pelo qual você é essencial para impedir o pior. Elara o encarou tensa. O que há nesse envelope? Adrian abriu. Tirou um único documento. Um mapa. Não de fronteiras, mas de minas. Minas recém-descobertas em Valmont, riquíssimas em um minério novo raro, perfeito para a fabricação de armas de longo alcance. Algo que poderia transformar o equilíbrio de poder no continente inteiro. E ao lado do mapa, uma nota. Garantir o casamento entre Elara de Valmont e Adrian de Norwald torna-se prioridade absoluta. A união assegurará acesso permanente às reservas e legitimará a expansão militar conjunta. O mundo pareceu se afastar de Elara. Tudo ficou distante. A mesa, Adrian, a janela, o pó dançando na luz. Eles querem... Ela mal conseguiu falar. Usá-lo. E usar a mim. Como chaves para um arsenal. Adrian olhou para ela, a dor evidente. Eu não sabia, disse ele rápido. Nunca soube que queriam nosso casamento como ferramenta militar. Eu pensei que fosse apenas política comum. Política nunca é comum, respondeu Elara, amarga. Elara, a voz dele falhou. Se você quiser se afastar, se quiser que eu suma, se quiser negar tudo isso, eu entenderei, juro que entenderei. Ela não respondeu de imediato. Caminhou até a janela estreita. A luz fria da tarde desenhava sombras no chão. Lá fora, o pátio estava silencioso, exceto pelos passos de guardas distantes. O mundo seguia girando, indiferente ao peso que caíra sobre seus ombros. Ela apoiou a mão no parapeito. Adrian. Ele se aproximou, mas manteve distância suficiente para não pressioná-la. Ela respirou fundo. Eles querem usar meu nome para legitimar uma guerra. Sua voz tremeu pela primeira vez. E querem usar você como ponte para transformar essa guerra em aliança permanente. Mas se acham que podem manipular nossas vidas assim? Ela virou-se finalmente encarando-o. Estão muito enganados. Adrian recuou levemente, surpreso pelo fogo crescente nos olhos dela. Você está dizendo que... Estou dizendo, interrompeu Elara firme, que vamos impedir isso. Vamos expor o plano. Vamos desmontar essa estratégia das sombras peça por peça. Se quiser me chamar de aliada, agora sou muito mais que isso, sou cúmplice. Os olhos de Adrian se encheram de algo indecifrável. Admiração, medo, esperança, tudo misturado. Ele estendeu a mão. Elara segurou. Dessa vez, não era apenas um pacto, era uma promessa. Uma que poderia custar suas vidas. Mas era, finalmente, a primeira decisão que Elara tomava não como princesa, não como símbolo, não como peça do império, mas como mulher. E, ironicamente, era essa decisão que poderia destruir o mundo, ou salvá-lo. Mais tarde, naquela noite, enquanto todos dormiam, Elara permaneceu sentada no chão de seu quarto, analisando cada detalhe dos mapas, relatórios e notas. Traçou conexões, entendeu intenções, visualizou estratégias, e em determinado momento chorou, silenciosamente, sem lágrimas visíveis, mas com o peito tremendo. Não pelo perigo, mas pela verdadeira descoberta. A guerra não era o segredo, ela era o motivo. O segredo era que sua vida inteira havia sido planejada para esse desfecho. Desde a infância, desde sua educação, desde cada baile, cada idioma aprendido, cada fotografia tirada. Ela não era filha da coroa, era o instrumento dela. E agora, pela primeira vez, tinha consciência disso. Ela se levantou, secou o rosto e fechou a pasta com decisão. Se fui criada como arma, murmurou, posso escolher para onde atirar. Lá fora, o vento soprava. A história mudava de rumo.
E eles estavam prestes a descobrir que segredos, quando revelados, são mais perigosos do que qualquer exército. Nos dias que se seguiram à descoberta do segredo, o palácio deixou de ser apenas uma jaula dourada para Elara. Tornou-se um campo minado. Cada corredor parecia esconder ouvidos. Cada olhar prolongado podia ser uma suspeita. Cada convite, uma armadilha. Adrian sentia o mesmo. Ele continuava participando das reuniões com generais, ministros e diplomatas. Mas agora cada frase soava como uma ameaça disfarçada. Quando o elogiavam por sua maturidade estratégica, ele se perguntava quantas vidas estavam implícitas naquele elogio. Quando mencionavam o brilho de Elara em compromissos públicos, ele via, por trás do sorriso, a ganância crua das minas marcadas no mapa. O plano que elaboraram era simples demais para ser seguro, mas complexo o suficiente para parecer apenas imprudência, não traição. Queriam atrasar, sabotar discretamente os preparativos da aliança militar, provocar fissuras, atrasos logísticos, dúvidas políticas, não derrubar o império de uma vez. Isso seria impossível. Mas fazer com que as engrenagens emperrassem o suficiente para que o mundo lá fora tivesse tempo de reagir. Elara usaria sua influência simbólica para desviar recursos para hospitais, escolas, projetos sociais. Quanto mais dinheiro fosse para o povo, menos sobraria para a guerra. Hadrian, por sua vez, alimentaria atritos sutis entre generais de Norvald e de Valmont, exagerando expectativas de um lado, minimizando promessas do outro, criando mal-entendidos técnicos que obrigassem a refazer planos. Era um jogo arriscado, jogado em várias mesas ao mesmo tempo. E como todo jogo com o destino, não podia durar muito sem que alguém desconfiasse. A primeira rachadura visível no plano não veio de um ministro nem de um general. Veio da imperatriz. Numa manhã de céu límpido, Elara foi chamada aos aposentos privados da mãe. O convite não veio por bilhete oficial, mas pela própria presença de Madeleine, mais pálida que o normal, segurando uma bandeja vazia apenas como desculpa para estar ali. Sua Majestade deseja vê-la. Agora, murmurou, evitando encará-la nos olhos. Elara sentiu um peso cair no estômago. O quarto da imperatriz era um mundo à parte. Cortinas pesadas filtravam a luz, transformando o dia em um crepúsculo permanente. Havia poucos enfeites ali, ao contrário das salas públicas, um crucifixo delicado, uma miniatura de Sante Celeste em prata, um retrato antigo de Lucian e Isabeau ainda jovens, antes de coroas, rugas e guerras. A imperatriz estava sentada diante da penteadeira, os cabelos cuidadosamente presos, embora alguns fios teimosos denunciassem cansaço. Quando Elara entrou, ela não se virou imediatamente. Continuou observando o próprio reflexo no espelho. "Fechem a porta", disse em voz baixa. Madeleine obedeceu e saiu, deixando mãe e filha sozinhas. "Você tem andado ocupada", começou a imperatriz, finalmente quebrando o silêncio. "Os compromissos oficiais?", tentou Elara. "Não me refiro a hospitais e orfanatos", cortou Isabeau, voltando-se para ela. "Refiro-me a cais abandonados, bibliotecas esquecidas, passeios casuais com um príncipe estrangeiro." O sangue de Elara gelou. Ela respirou fundo, mantendo a postura. "Pensava que Vossa Majestade estivesse satisfeita por eu estar cultivando boa relação com Norvald." "Cultivar é uma coisa", respondeu a mãe, levantando-se. "Debater sozinha com ele em salas que nem eu frequento é outra." Os olhos da imperatriz pareciam ainda mais dourados na penumbra. "Você acha que eu não vejo, Elara?" continuou. "Acha que, porque seu pai vive rodeado de generais, não há mais ninguém prestando atenção ao que acontece nos bastidores?" Elara quis dizer, "Não estou fazendo nada errado", mas a frase morreu na garganta, porque estava. "O que exatamente você viu?" perguntou num sussurro. Isabeau se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. "Vi você mudar", respondeu. "Vi o brilho nos seus olhos quando fala do povo, não como assunto, mas como urgência. Vi a forma como você observa os relatórios na mesa do seu pai, como se fossem mais do que papel. Vi a inquietação. E vi principalmente o olhar de Adrian quando acredita que ninguém está reparando em vocês." A imperatriz parou a um passo de distância. Por um momento,
Elara viu não a soberana, mas a mulher por trás da coroa. Havia medo ali. Muito medo. Eu sei que você o ama, disse Isabeau por fim. A palavra caiu entre as duas como um raio. Amor. Elara piscou, confusa. Amava? Havia 10 anos que aquele vínculo crescia, mudava, aprofundava-se. Começara com curiosidade, depois cumplicidade, depois parceria. Em algum ponto, sem que ela percebesse exatamente quando, tornara-se também dor quando ele se afastava, calor quando seus olhos se encontravam, silêncio cheio de significado quando nenhuma palavra era possível. Sim, ela o amava. Mas nunca havia se permitido pensar isso em voz alta. Não importa o que eu sinto. Tentou desviar. O que importa é o que estamos tentando impedir. Isabeau estreitou os olhos. Estamos. O plural escapara. Elara engoliu em seco. Mãe, começou. A imperatriz ergueu a mão, mandando-a calar. Escute-me com muita atenção, Elara, disse, num tom que não era de soberana, mas de mãe desesperada. Eu não sei tudo o que você e o príncipe de Norwald estão fazendo nas sombras, mas sei o suficiente para entender que vocês não estão apenas aceitando o que lhes mandam fazer. Elara sentiu um breve fio de esperança. Talvez a mãe entendesse. Talvez a mãe também estivesse cansada. Talvez... E isso precisa parar, completou Isabeau. O fio se partiu. Parar? A princesa repetiu incrédula. Mãe, eles querem usar meu casamento para legitimar uma guerra. Querem transformar nossas vidas em estandartes de morte. Como pode me pedir que pare de lutar contra isso? A imperatriz a encarou com uma dor quase física. Porque você não entende o quão alto é o preço da desobediência nesse nível, sussurrou. Eu vi ministros desaparecerem, generais adoecerem de repente, famílias inteiras perderem títulos por muito menos do que você está insinuando fazer. Ela se aproximou mais, segurou o rosto da filha entre as mãos. Eu prefiro 1000 vezes ver você infeliz num casamento arranjado, mas viva, do que vê-la. A voz falhou. Na mão daqueles que não hesitariam em fazer de você um exemplo. Lágrimas ardiam nos olhos de Elara, mas não caíam. Então é isso? Murmurou. Você prefere que eu me torne o rosto de uma guerra do que o corpo de uma condenada? Isabeau fechou os olhos por um instante. Quando os abriu de novo, havia dureza ali. Eu prefiro que você sobreviva, disse seca, mesmo que me odeie por isso. A imperatriz deu um passo atrás, recompondo a postura. A partir de hoje, você não verá mais Adrian a sós, anunciou. Ele será informado de que seus compromissos serão supervisionados. Qualquer encontro fora dos protocolos será interpretado como uma afronta. A você, a ele e a mim. Elara sentiu o chão sumir sob os pés. Você não pode fazer isso. Sou a imperatriz, respondeu Isabeau fria. Posso e farei. Ela caminhou até a porta, segurou a maçaneta, mas não a abriu. Virou-se mais uma vez para a filha. Há um detalhe que você precisa entender, minha criança, disse, num tom devastadoramente calmo. O mundo não teme corações valentes. Teme corações valentes com acesso a um trono. É esse tipo de amor que eles esmagam primeiro. Então saiu, levando consigo qualquer ilusão de que Elara poderia lutar de dentro da família sem ser percebida. Naquela mesma tarde, Adrian foi convocado ao gabinete do imperador Lucien. A sala cheirava a tabaco, couro e autoridade. Mapas cobriam as paredes. Havia um globo de marfim no canto, pesando mais do que muitos homens que viviam sob o domínio daquele círculo. Lucien estava sentado à mesa, com 2 generais à direita e à esquerda. A imperatriz estava em pé, próxima à janela, o rosto impassível. Hadrian reparou que ela não o encarava diretamente. Príncipe de Norwald, começou o imperador, permito-me ser direto. Este é um momento delicado para ambos os nossos impérios. A Europa observa cada movimento que fazemos. E, no meio de tudo isso, surgem rumores, inconvenientes. Adrian manteve a expressão neutra. Rumores, majestade, sobre uma proximidade excessiva entre vossa pessoa e minha filha, respondeu Lucien com um sorriso que não chegava aos olhos. Alguns chegam a dizer que não se trata apenas de diplomacia. Adrian sentiu o coração apertar,
mas seu rosto permaneceu tranquilo. A princesa Elara é uma anfitriã exemplar, respondeu. Sua inteligência e sensibilidade tornam qualquer conversa um privilégio. Sim, interrompeu o imperador impaciente. Não duvido de suas qualidades, mas estamos falando de política, não de qualidades. Ele inclinou-se para a frente. Vou falar abertamente, Adrian. Há planos em gestação que envolvem seu futuro e o de Elara. Planos que os colocariam lado a lado, oficialmente. Adrian manteve o silêncio. Mas esses planos exigem disciplina, o imperador continuou. Exigem que certas efusões pessoais sejam controladas até que tudo esteja consolidado. Entende? Ali estava. O casamento, o tratado, a guerra. Tudo comprimido em frases polidas. Entendo, respondeu Adrian com a voz firme. Entendo que os senhores desejam unir nossos destinos como se unem rotas comerciais. Um dos generais pigarreou irritado. E entendo também, prosseguiu o príncipe, que qualquer insinuação de que eu esteja ultrapassando limites, sem aprovação oficial, poderia ser interpretada como desrespeito à vossa majestade, o que jamais pretendi. Lucien assentiu, satisfeito. Fico aliviado em ouvir. Portanto, para evitar mal-entendidos, estabelecemos que, a partir de hoje, todo contato entre você e a princesa se dará em eventos formais, sempre na presença de terceiros. Pelo bem da reputação de ambos. Cada palavra era um grilhão. Adrian percebeu o olhar de Isabeau sobre ele por um breve segundo. Havia súplica ali. Não reaja. Não agora. Ele inclinou a cabeça. Como desejar, majestade. A sentença estava dada. Os dias seguintes foram um desfile de ironias cruéis. Elara e Adrian se viam mais do que nunca. Jantares, recitais, visitas oficiais, missas. Estavam frequentemente a poucos metros um do outro, às vezes a poucos centímetros, mas nunca mais sozinhos. Sempre havia alguém, uma dama de companhia, um ministro, um sacerdote, um oficial. Todos sorrindo, todos conversando, todos vigiando sem admitir que vigiavam. A proximidade forçada ampliava a distância verdadeira. Eles aprenderam a falar através de detalhes minúsculos, um toque a mais no cálice, um olhar mais demorado para o mapa em uma parede, o jeito de virar uma página de livro, a escolha meticulosa de uma cor em um lenço ou flor na lapela. Era um idioma de gestos microscópicos, compreensível apenas para quem dividira segredos à beira de um cais esquecido. Mas esse idioma também tinha limites. Um dia, durante uma visita a uma fábrica têxtil, organizada para provar à imprensa que ambos os impérios se preocupavam com o bem-estar dos trabalhadores, Elara e Adrian caminharam lado a lado, escoltados por ministros e jornalistas. As tiares rugiam, engolindo o ar com seu barulho metálico. Operários pálidos observavam a cena com olhos vazios. Crianças carregavam cestos de fios quase maiores que elas. Um fotógrafo pediu: "Por favor, altezas, mais próximos para a foto. Um pouco mais, isso quase ombro a ombro." Eles obedeceram, os ombros se tocaram. Foi um contato ínfimo, mas real. Elara sentiu o calor de Adrian, um contraste violento com o ambiente frio da fábrica. "Sorriam, por favor", pediu o fotógrafo. Eles sorriram. Na fotografia ficariam belos, jovens, promissores. Dois herdeiros de impérios preocupados com o progresso. Ninguém veria congelado no grão da imagem o instante minúsculo em que as mãos deles, escondidas entre os corpos, quase se tocaram. E não se tocaram. Adrian recuou 1 centímetro que doeu mais do que uma despedida. Elara entendeu. Não havia mais como avançar sem colocá-lo em risco imediato. O mecanismo disfarçado de honra e reputação era, na verdade, uma coleira. Ao voltarem ao palácio, enquanto os ministros se dispersavam, ela percebeu que, pela primeira vez em semanas, teria um corredor quase vazio diante de si. Adrian caminhava na direção oposta, rodeado por 2 oficiais. Eles iam se cruzar. Quando passaram um pelo outro, Adrian baixou levemente a cabeça em sinal de respeito formal. "Sua Alteza", disse com um tom perfeitamente neutro, adequado a qualquer protocolo. Por fora nada havia de errado.
Por dentro, porém, Elara sentiu que aquele Sua Alteza, tão impessoal, era uma despedida. Naquela noite, ela voltou à biblioteca oculta. Não havia bilhetes, não havia pastas novas, só poeira e escuro. Sentou-se no chão, encostada à estante, e pela primeira vez em muito tempo, chorou sem se conter. Chorou por si mesma, por ele, pelo povo que continuaria sem saber que 2 dos herdeiros mais vigiados da Europa haviam tentado, por um breve período, desviar o curso da história, e chorou acima de tudo por uma verdade devastadora. Para proteger Adrian, ela teria que se afastar dele. O amor ali não era um refúgio, era uma ameaça. Se eles continuassem a agir juntos, tornavam-se mais fáceis de destruir. Mas se ela seguisse sozinha, talvez tivesse alguma chance de continuar movendo peças, mesmo que em silêncio. No dia seguinte, nos jardins, os caminhos deles voltariam a se cruzar. O sol de primavera iluminaria as flores, as fontes, os bancos de mármore. Haveria damas de companhia, jardineiros, guardas, como sempre. Eles se cumprimentariam à distância com cortesias impecáveis. Ninguém repararia que, atrás do sorriso perfeitamente treinado de Elara, havia a decisão mais dolorosa que já tomara. Ela passaria os próximos anos fingindo que aceitava o papel de princesa decorativa, enquanto por baixo continuaria usando cada gesto, cada aparição pública, cada migalha de influência para minar, milímetro a milímetro, a máquina de guerra que queria engoli-los. Mas faria isso sozinha, sem o olhar cúmplice dele, sem a mão dele sobre a mesa, apontando rotas e perigos, sem a presença dele ao seu lado no cais antigo. A aliança proibida não estava destruída, estava condenada a sobreviver na sombra do silêncio. E às vezes, o silêncio é a forma mais cruel de separação. Anos depois, quando os gritos nas ruas finalmente alcançassem os portões do palácio e o nome de Elara fosse gritado não como alteza, mas como traidora por uns e salvadora por outros, ela se lembraria daquele momento. Não como o fim do amor, mas como o começo da verdadeira queda, a queda da ilusão de que é possível mudar o mundo sem pagar, em troca, com tudo o que se ama. O ano em que tudo desabou começou com silêncio. Um silêncio estranho, pesado, incômodo, que pairava sobre Saint Celeste como uma névoa que não se dissipava ao amanhecer. Os mercados estavam mais vazios. O cheiro de pão fresco, que antes invadia as ruas próximas às padarias, tornara-se raro. Os jornais começavam a circular com páginas faltando. Problemas de impressão, diziam. Carros de carga passavam com escolta dobrada. E à noite, nas janelas iluminadas dos cortiços, sussurros substituíam conversas. O povo estava com medo, e onde há medo, há sempre alguém disposto a lucrar com ele. Certa manhã, quando a princesa Elara caminhava pelos jardins internos do palácio, acompanhada por 2 damas de companhia, ouviu gritos distantes vindos do portão oeste. Não gritos de alegria, nem gritos de saudação. Eram gritos secos, urgentes, vibrando com algo que ela reconheceu imediatamente: fome. Ela apressou o passo. As damas hesitaram, mas seguiram. Ao virar a curva da alameda principal, viu uma multidão aglomerada diante dos portões de ferro. Eram homens magros, mulheres cansadas, crianças cobertas por mantos remendados. Muitos seguravam cartazes improvisados, pedaços de madeira com palavras pintadas às pressas. Pão, trabalho. Não às oficinas militares. Elara sentiu o estômago se apertar. Pela primeira vez, os portões do palácio pareciam mais uma muralha do que uma entrada. Guardas tentavam dispersar o grupo, mas sem violência. Ainda. O povo apenas pressionava, desesperado. Quando viram a princesa caminhando pelos jardins, alguns a reconheceram. E então aconteceu. "Princesa Elara!" gritou uma mulher, levantando o filho pequeno nos braços. "Eles fecharam a padaria esta manhã. Não temos nada, nem sopa." Outros se juntaram. "A fábrica reduziu nossos turnos, mas dobrou o preço do carvão. Meu marido foi levado para treinamento. Nunca voltou. As tropas tomaram nossas carroças. Os jornais mentem. Lê para nós, princesa. Lê o que escondem." Elara congelou.
As damas de companhia tentaram puxá-la de volta, mas ela se desvencilhou. Deixem-me, ordenou com voz baixa, firme. Aproximou-se o quanto pôde dos portões, mantendo distância suficiente para não provocar a guarda. Pessoas estendiam as mãos vazias, clamando por ajuda, por resposta. E no meio dos rostos exaustos, ela percebeu algo ainda mais perigoso do que a fome. Chama. Chama política. Revolta. Naquela tarde, o imperador convocou uma reunião extraordinária com o Alto Conselho. Elara, sem convite formal, apresentou-se mesmo assim. Estava cansada de esperar permissão enquanto o país ardia. Lucien não gostou. Aqui não é lugar para simples curiosidade juvenil, disse ele sem erguer a voz, mas com frieza cortante. Elara manteve a postura. Não é curiosidade, pai. É responsabilidade. O povo está morrendo. Um burburinho atravessou a sala. O chanceler aproximou-se com seu sorriso burocrático. Alteza, compreendemos sua sensibilidade. Mas manifestações são normais em tempos de crescimento industrial. Nada fora do controle. Fora do controle? Elara bateu a palma na mesa. Eles estão pedindo pão. Estão pedindo que seus maridos voltem vivos. E os senhores querem me convencer de que isso é normal? O imperador suspirou, exausto. Elara, existem decisões que você não entende ainda. Ela ergueu o queixo. Então me explique. Por um segundo, Lucien pareceu hesitar, mas o general Mornay, o mais influente da sala, tomou a palavra. A princesa deve saber que parte da produção agrícola foi redirecionada. Precisávamos garantir reservas para sustentar a expansão estratégica. Elara piscou incrédula. Vocês estão dizendo que tiraram alimentos do povo para abastecer o exército? Para garantir o futuro do império, corrigiu o general inflexível. Ela sentiu o chão balançar. Era isso. Era exatamente isso que ela e Adrian tentavam impedir. E estava acontecendo a céu aberto. E o tratado com Norwald? Perguntou ela como quem testa limites. Também está avançando às custas do povo? O silêncio na mesa foi mais revelador que qualquer resposta. Lucien levantou-se imponente. A reunião encerra aqui. Elara, por favor, não volte a interferir em assuntos que não lhe dizem respeito. O golpe final veio da imperatriz, que tocou o braço da filha ao passar por ela e murmurou quase inaudível. Não hoje, não agora. Se você erguer a voz mais alto do que eles, perderemos você antes de perdermos a guerra. Mas Elara não queria sobreviver enquanto o povo morria. Ela queria escolher o que estava certo, e o que estava certo ia custar caro. Nas semanas seguintes, os protestos cresceram. Primeiro tímidos, depois vibrantes. 10 ruas bloqueadas, 20 padarias saqueadas, cartazes pintados às pressas com palavras como justiça, vida, não a mina. Para quem é a guerra? As forças imperiais respondiam com contenção calculada, apenas o suficiente para espalhar medo, mas não para gerar manchetes internacionais. O mundo observava. O império tremia. E escondido por trás de tudo isso, um nome começou a circular. Um nome proibido. O dela. Vi a princesa Elara distribuindo sopa na Rua dos Ferreiros. Ela falou com os operários. Ela pediu transparência. Ela defende o povo. E então, inevitavelmente, ela é perigosa. Certa noite, quando a cidade estava inquieta como um animal ferido, um mensageiro clandestino chegou à janela de seu quarto. Não era um soldado. Não era um criado. Era uma jovem, talvez da idade de Elara, com roupas simples e mãos calejadas. Senhora, disse a moça sem saber como tratá-la. Aqui. Ele disse que era importante. A carta era curta. Eles sabem. Tome cuidado. Não fale nada que não possa negar. Ah. O coração de Elara apertou. Adrian estava em perigo também. Claro que estava. Qualquer general com 2 neurônios perceberia que o príncipe estrangeiro que questionava estratégias poderia ser uma ameaça. Ela releu a carta 3 vezes. Eles sabem. Quem? Quanto? Por quanto tempo? O medo veio como um soco, mas não havia tempo para afundar nele. Ela tinha de agir. No dia seguinte, o palácio acordou com um boato que se espalhou como pólvora. Um jornal independente vazara documentos sigilosos, documentos que denunciavam.
desvio de recursos agrícolas para bases militares, envio clandestino de armamentos entre Norwald e Valmont, aumento artificial do preço do carvão, planos de recrutamento compulsório para jovens operários. O império entrou em colapso moral. Os cafés fervilhavam, as fábricas murmuravam, as igrejas discutiam. E então, como se um relâmpago atingisse o coração da cidade, uma multidão se reuniu diante da Biblioteca Nacional, onde os primeiros exemplares do jornal tinham sido distribuídos clandestinamente. Milhares. Eles gritavam: "Queremos a verdade, não a guerra, não a fome." Mas entre os gritos, um nome começou a ecoar: Elara, Elara, Elara. A princesa, no alto do palácio, ouviu, e o imperador também. A reunião que se seguiu não foi política. Foi uma sentença. A porta do gabinete de Lucien fechou com força. A imperatriz estava presente. O chanceler também. O general Mornay cruzava os braços com rigidez militar. E no meio da sala, Elara se mantinha de pé sozinha. "Você tem algo a dizer?" perguntou o imperador com uma voz controlada demais. "Sim", respondeu ela. "Quero dizer que o povo está com fome e que isso é culpa de decisões que tomaram sem consultá-lo." O general bateu a mão na mesa. "Insolência." "Verdade", corrigiu ela. Lucien aproximou-se, o rosto vermelho. "Os jornais afirmam que você está envolvida com grupos revolucionários, que incentivou greves, que inspirou os protestos." Elara respirou fundo. "Se inspirar o povo a pedir pão e justiça é crime, então talvez eu seja culpada." O silêncio que seguiu foi mortal. A imperatriz fechou os olhos, como quem vê um golpe se aproximar. Lucien, porém, fez algo inesperado. Sentou-se. Desmoronou na cadeira como se todas as guerras imaginárias tivessem, de repente, ficado pesadas demais. "Você não entende", murmurou exausto. "Eu tentei proteger você." A voz já não era a de um imperador, era a de um pai. Por um instante, Elara viu o homem que, quando ela era criança, segurava sua mão enquanto caminhavam pelos jardins. O homem que lhe ensinava nomes de estrelas, o homem que desaparecera dentro da própria coroa. "Pai", sussurrou ela. Ele levantou a mão pedindo silêncio. "Elara, há forças em movimento que você não imagina. Há pressões externas, há espionagem, há ameaças reais." Ele respirou fundo. "E agora você se tornou vulnerável." A princesa franziu o senho. "Vulnerável?" Luciane encarou-a com dor profunda. "O povo acredita em você. Acredita mais do que em mim. Isso faz de você uma arma e um alvo." A imperatriz completou: "Se não a destruirmos, eles o farão." Elara sentiu o chão desaparecer. "Está me ameaçando?" murmurou. "Estou tentando te salvar", insistiu Lucien. "Mas para isso, você precisa desaparecer da política. Precisa voltar ao papel de princesa. Rezar, sorrir, costurar, tocar piano, ser vista e não ouvida." "Nunca mais ouvir a voz do povo?" ela perguntou indignada. "Nunca mais ouvir a voz da rua", corrigiu o pai. "Ou será esmagada por ela." Elara deu um passo para trás. "E Adrian?" sussurrou. Todos se entreolharam. A imperatriz respondeu: "Ele será devolvido ao seu país, sob pretexto diplomático. Disseram que ele questionou os generais. Isso já é suficiente para rompimento." Uma dor aguda atravessou Elara. Separação. Definitiva. E pública. Não. A voz dela falhou. "Não podem fazer isso." O general Mornay aproximou-se, frio. "Alteza, isso não é escolha. É consequência." O mundo parecia estar ruindo. A sala encolhia. O ar pesava. A imperatriz tocou o braço da filha uma última vez. "Sobreviva", disse, "mesmo que isso signifique deixar tudo para trás. Tudo. Incluindo ele. Incluindo o amor que ela guardara por 10 anos. Incluindo o país que começara a acreditar nela. Incluindo a luta que começara no cais antigo." Elara sentiu o coração se partir. Não em silêncio, mas com um ruído interno tão alto que parecia ecoar pelas paredes do gabinete. Eles haviam declarado guerra ao próprio povo, e agora declaravam guerra a ela. Naquela noite, Sante Celeste queimou,
literalmente. Lojas foram saqueadas. Carroças foram incendiadas. Fábricas foram ocupadas. A ponte principal foi tomada por revoltosos. A guarda imperial marchou pelas ruas, sombria como ferro quente. O povo respondia com pedras, paus, coragem. Um grito unificava tudo. Justiça! E nas sombras, outro nome crescia como um sussurro proibido. Elara! Mas a princesa não estava lá. Não podia estar. Ela estava trancada em seus aposentos, com 2 guardas na porta e ordens explícitas de não sair. Isolada, silenciada, protegida, prisioneira. E enquanto a cidade ardia, ela caminhou até a janela, abriu-a, sentiu o cheiro da fumaça, ouviu os gritos e percebeu. Seu povo lutava. Seu amor seria exilado. Sua família a traíra. E sua voz, sua única arma, havia sido arrancada. Mas não para sempre, porque a provação coletiva que incendiou o reino não era o fim. Era o princípio da redenção. E Elara, mesmo trancada, mesmo vigiada, mesmo sozinha, ainda estava viva. E enquanto estivesse viva, a história não terminaria ali. Quando a fumaça enfim começou a se dissipar sobre Sante Celeste, já não existia o mesmo reino que um dia coroara Lucian III. Existiam ruínas. E existiam sussurros. Nos primeiros dias após os incêndios, a cidade parecia caminhar sobre cacos. A ponte principal, antes orgulho da engenharia imperial, estava parcialmente queimada. As fábricas funcionavam em meio expediente. Os cafés murmuravam debates mais perigosos do que qualquer arma. Constituição, parlamento, fim do absolutismo. No palácio, o silêncio era quase absoluto. Elara não sabia, naquela manhã cinzenta, se acordava ainda como princesa ou apenas como uma mulher trancada em um prédio que o povo começava a chamar de a última prisão da velha era. Foi Madeleine quem entrou no quarto com o rosto lavado de lágrimas e as mãos trêmulas. Alteza, murmurou. Aconteceu. O quê? Elara se ergueu, o coração já preparado para o pior. O imperador, seu pai... Madeleine engoliu em seco. Ele abdicou. A palavra ecoou no quarto como um trovão abafado. Abdicou. Como assim? A voz de Elara saiu fraca. Abdicou para quem? Para ninguém, respondeu Madeleine. Não exatamente. Falaram em um conselho provisório. Falaram em eleições. Falaram em um governo de transição. Eu não entendi tudo, mas não há mais trono. Por um momento, Elara ficou parada, imóvel. Sem trono, sem coroa, sem império como conhecia, sem o mundo para o qual fora criada. E no meio de tudo isso, uma pergunta atravessou sua mente, tão íntima quanto perigosa. E ele, Adrian? Ela teve a resposta naquela mesma tarde. Foi chamada a uma sala menor, que jamais fora usada para banquetes ou cerimônias. Ali não havia bandeiras. Não havia retratos de antepassados. Apenas cadeiras simples e uma mesa com um mapa da cidade marcado por alfinetes. Estavam presentes a imperatriz, visivelmente mais velha do que alguns dias antes, 2 representantes do povo, um advogado magro demais e uma operária de mãos calejadas, e encostado à parede com um olhar que misturava cansaço e alívio. Adrian. Elara quase perdeu o ar. Ele parecia diferente, mais magro. Havia sombras sob seus olhos, mas o cinza deles continuava o mesmo. Tempestade contida. O uniforme de Norwald fora trocado por roupas civis escuras, discretas. Não era mais o príncipe visitante. Era um homem no meio de uma negociação. Elara, disse a imperatriz, chamando-a pelo nome, não pelo título. Precisamos de você. Aquela frase, naquele dia, tinha um sabor totalmente diferente. Não era exigência. Era pedido. O povo quer garantias, explicou o advogado. Quer reformas, quer pão, quer representação e quer... Ele hesitou. Um rosto em quem confiar. Alguém que não esteja manchado pela guerra. Elara entendeu. Querem usar meu nome de novo. A operária a encarou sem cerimônia. Não, senhora. A verdade é que seu nome já está na rua, com ou sem sua vontade.
Eles gritam por você, não como princesa, como alguém que teve coragem de falar. Elara respirou fundo. E o que vocês esperam exatamente? O advogado trocou um olhar com Adrian, que se afastou da parede e finalmente falou. Esperam que você seja ponte. Elara franziu o senho. Ponte entre o quê? Adrian segurou o mapa da cidade. Entre o que foi e o que ainda não é, respondeu. Entre um povo ferido e uma velha ordem que está ruindo, mas ainda pode derrubar tudo consigo. Entre Norwald e Valmont, que podem escolher se transformam suas armas em tratados ou seus tratados em cinzas. A imperatriz completou. Se você recusar, não haverá rosto de confiança. Haverá apenas fúria. E a fúria sozinha não constrói nada. Elara se aproximou da mesa. Olhou o mapa. Viu, marcados a tinta, hospitais, padarias, fábricas, escolas, quartéis, todos conectados por linhas e setas. Por um momento, lembrou-se da noite no cais antigo, da pasta cheia de relatórios, do segredo das minas que alimentavam a máquina de guerra. Agora, outra coisa pedia para ser alimentada. O futuro. E o que eu teria de fazer? Perguntou devagar. Adrian respondeu com um cuidado que denunciava a importância de cada sílaba. Você não teria poder absoluto, explicou. Ninguém terá. Isso precisa acabar. Mas você pode ser a voz que convence a velha ordem a não reagir com mais sangue e que acalma o povo o suficiente para que não destrua tudo o que ainda pode ser salvo. Um silêncio pesado se instalou. Elara olhou para Adrian, não como príncipe, não como aliado secreto, mas como alguém que, apesar de tudo, ainda era o homem que segurara sua mão sobre mapas proibidos. E você? Perguntou. O que será de Norwald? Ele sorriu cansado. Meu pai está mais preocupado em não parecer fraco do que em admitir que quase mergulhou o continente numa guerra. Mas se Valmont optar pela reforma e não pela guerra civil, se você se mantiver como ponte, eu terei argumentos para convencê-lo a escolher acordos em vez de exércitos. O advogado suspirou. Não temos heróis aqui, só sobreviventes tentando não se tornarem monstros. Elara fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia neles algo que não existia 10 anos antes. Peso e escolha. Muito bem, disse enfim. Eu aceito. A sala pareceu respirar. Mas com uma condição. Todos a olharam. Não voltarei a ser princesa, não como antes. Se querem meu rosto, terão também a minha voz. E minha voz não servirá mais a coroas, mas a princípios. Se quiserem um símbolo, me escolham outro. Se me escolherem, será como mulher, não como peça. A operária deixou escapar um sorriso. É tudo o que sempre pedimos. Os anos seguintes foram confusos, violentos, imperfeitos. Surgiu um conselho eleito. Surgiram jornais independentes de verdade. Surgiram debates intermináveis. Surgiram traições, retrocessos, pequenas vitórias, quedas, avanços. O antigo palácio deixou de ser coração do império para se tornar sede de um governo misto, meio parlamentar, meio improvisado. Alguns salões viraram salas de audiência pública, outros foram fechados para sempre. Elara não tinha título oficial, não era rainha nem regente. O povo passou a chamá-la de um jeito estranho, meio respeitoso, meio íntimo. A Senhora da Ponte. Ela mediava conflitos, lia projetos, visitava fábricas e vilas, conversava com quem nunca tivera voz. Fazia discursos sem coroas, mas com a mesma firmeza de quem um dia segurou um império pelo olhar. Adrian, por sua vez, tornara-se uma espécie de embaixador informal de Norwald. Vinha e voltava, ora em missões oficiais, ora em visitas discretas. Ajudava a impedir que velhos generais reacendessem planos de guerra. Negociava rotas comerciais que alimentassem mesas, não canhões. E eles? Eles continuaram como sempre foram. Uma aliança clandestina. Um amor que não podia existir nas manchetes, nem nas atas oficiais, nem nas fotografias. Sempre que ele vinha a Sante Celeste, ficava hospedado numa residência discreta, longe do antigo palácio. Encontravam-se raramente, às vezes apenas num corredor improvisado, à saída de uma reunião. Às vezes num banco de jardim ao amanhecer. Às vezes nem isso, mas escreviam cartas, nunca diretas, nunca explícitas.
Usavam o velho idioma que haviam criado só para eles, comentários sobre livros, metáforas sobre marés, referências a canções que só os dois conheciam. E, por baixo de tudo, um acordo silencioso. Enquanto o mundo precisasse dos dois em lados diferentes da mesma ponte, o amor deles permaneceria escondido. Por 10 anos, Elara guardou esse amor como se guarda uma chama em meio a um vendaval, protegendo com as mãos, com o corpo, com o silêncio. Nunca se casou, nem com Adrian, nem com ninguém. Oficialmente, dizia-se que desejava dedicar-se ao povo. Extraoficialmente, os boêmios dos cafés romantizavam. Ela se casou com a cidade. Ninguém sabia da pasta secreta que ela mantinha escondida atrás de um painel de madeira no antigo quarto. Nela, guardava os primeiros relatórios clandestinos que Adrian lhe mostrara, o mapa das minas que quase financiaram uma guerra, cartas dele, cuidadosamente dobradas, rascunhos de discursos que nunca chegou a fazer, um pedaço de papel com a anotação de um dia específico, terraço, neve, vozes da cidade, uma lembrança do primeiro encontro verdadeiro. Uma década depois dos incêndios, quando Sainte Celeste já tinha luz elétrica em algumas ruas e uma nova geração começava a nascer sem saber o peso de uma coroa, Elara sentiu o corpo fraquejar. Não era velha, mas também não era mais a jovem do primeiro baile. Carregava noites sem dormir, febres ignoradas, decisões pesadas demais. E o corpo, eventualmente, cobra. Certa tarde, quando o sol dourado entrava pela janela de um gabinete que um dia fora seu quarto de menina, ela chamou Madeleine. Se eu não acordar amanhã, começou. Não diga isso, cortou a aia, aflita. O senhor doutor In... Todos os doutores do mundo não podem negociar com o tempo, sorriu Elara cansada. Escute, preciso que faça algo por mim. Ela apontou para o painel de madeira. Madeleine sabia qual era, mas nunca ousara tocar. Atrás dele há uma pasta, explicou Elara. Nela estão cartas, mapas, verdades. Quando eu me for, quero que escolha alguém. Alguém do povo. Um jornalista, um professor, não sei. Mas alguém que saiba escrever com honestidade, e entregue a essa pessoa. Madeleine empalideceu. São documentos perigosos. São documentos necessários, corrigiu Elara. Neles está a história que ninguém ouviu inteira. A história de como quase fomos arrastados para a guerra pelo segredo de 2 coroas, e de como um amor proibido não foi a ruína de um reino, mas a semente de sua mudança. E Adrian? Arriscou Madeleine. Ele sabe. Elara fechou os olhos, um sorriso triste nos lábios. Adrian sabe de tudo o que importa. O resto é com o tempo. Naquela noite, a cidade dormiu sob um céu limpo. Na manhã seguinte, os sinos dobraram. Não por uma princesa, não por uma senhora da ponte. Dobram por alguém cujo nome já não pertencia à nobreza nem à política, mas às ruas. Elara de Sainte Celeste, diziam os jornais. Alguns a chamaram de traidora da velha ordem, outros de mãe da nova. Mas nas paredes úmidas dos bairros pobres, começaram a aparecer escritos a carvão 3 palavras simples. Ela ouviu a gente. Quanto a Adrian, a história oficial diria que ele veio à cidade 1 mês depois, discretamente, para participar de uma cerimônia em memória da mulher que evitou uma guerra e pagou o preço em silêncio. O que a história não diria é que naquela mesma tarde ele subiu sozinho ao terraço onde anos antes conversaram sob a neve. Ali, pousou a mão sobre a balaustrada gasta, olhou a cidade e sussurrou em norvalês. Eu te amei. E escondi esse amor não por vergonha, mas para que o mundo que você queria criar não fosse destruído pelo escândalo de nós dois. O vento levou as palavras. Talvez ninguém as tenha ouvido. Talvez. Mas décadas depois, quando um jovem pesquisador encontrasse as cartas escondidas no painel de madeira e publicasse um livro chamado A Princesa que Escondeu um Amor por 10 anos, o mundo entenderia, enfim, que o legado de Elara não estava só nas leis, nas pontes, nas escolas. Estava também na coragem silenciosa de amar, sem transformar o próprio amor em arma.
porque ela compreendeu, tarde, mas a tempo, que alguns amores mudam o mundo exatamente porque aceitam viver nas margens da história. E em cada rua que levava seu nome, em cada criança que aprendia a ler num prédio, que um dia fora quartel, em cada família que jantava sem medo de canhões nas fronteiras, o eco de sua escolha permanecia. Ela sacrificou o próprio final feliz para que outros pudessem, enfim, ter o seu.